Olá, alunos! Hoje teremos a videoaula de número 2, que traz como título as relações entre Estado, governo e mercado durante o século XX. Essa videoaula tem como objetivos, primeiramente, compreender as relações entre Estado, governo e mercado ocorridas na sociedade capitalista contemporânea e, por fim, no segundo momento, identificar a importância do conhecimento do gestor público sobre a relação entre Estado, governo e mercado. Importante que saibamos que a história das sociedades capitalistas, sobretudo a partir do século XX, foi marcada por um movimento pendular, ou seja, fazendo uma analogia ao pêndulo de um relógio, podemos identificar que, num determinado período, ora havia mais liberdade de crescimento do mercado, ora havia mais intervenção do Estado. Nesse contexto, independentemente da trajetória singular de cada país, no decorrer da história é possível identificar claramente 4 padrões de relação entre Estado e mercado, sendo que, dentre os 4, nós estudaremos nesta videoaula. O primeiro que nós vamos estudar é o Estado liberal. O Estado liberal, ele aconteceu no século XX, mais precisamente na Europa, Estados Unidos e Brasil. Ele também foi conhecido como Estado mínimo. Por liberal, podemos denominar como uma ordem política sob a qual todos os indivíduos são livres e independentes. Ao Estado liberal cabia manutenção da lei e da ordem. Essa manutenção da lei e da ordem era para que os indivíduos se dedicassem aos seus interesses privados e às suas atividades no mercado. Uma outra função do Estado liberal: garantia da defesa do país. Ela se dava por meio das Forças Armadas. Segurança. A segurança era a segurança oferecida aos portos e às rotas de comércio. Justiça. A justiça era realizada por meio de tribunais. Punição. A punição era dada àqueles condenados por meio do sistema prisional. Administração pública. A administração pública estava relacionada à garantia do direito, a garantia e direito de usufruto da propriedade, a proteção da vida, o direito de ir e vir do cidadão e a organização pública, assim como o cuidado com a administração pública e o cumprimento das leis. Então, para manter tudo isso, o Estado necessitava recolher impostos, administrar o patrimônio e as finanças públicas, além de emitir a moeda que seria utilizada como meio de troca pelos agentes privados no mercado. Contudo, no Brasil, não se conheceu tipicamente um Estado liberal no mesmo período que na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? No Brasil, no período imperial, caracterizou-se a escravidão. No período republicano, tivemos a ausência de uma participação efetiva dos cidadãos no processo político e no controle do governo. Então, embora nesta época o Brasil fosse considerado um Estado liberal e democrático, isto não era uma verdade. Na verdade, o Brasil era um Estado oligárquico, sendo que o direito ao voto ele perpetuava no poder da elite. Desta forma, o Brasil ele sempre manteve estreitas relações econômicas, políticas e culturais com a Europa e os Estados Unidos. O segundo estado que nós vamos estar trabalhando nesta videoaula é o estado do bem-estar social. O estado do bem-estar social ele está caracterizado
pela força estatal intervindo nas leis de mercado. O Estado do bem-estar social, ele sucede o Estado liberal, ou seja, ele usa a força estatal por meio da implementação de políticas públicas, visando intervir nas leis de mercado e assegurar para seus cidadãos um patamar mínimo de igualdade social e um padrão mínimo de bem-estar. Alguns países, podemos destacar, que adotaram esse sistema, mas só em momentos de crise, como, por exemplo, os Estados Unidos, em 1929, quando sofreu uma crise econômica drástica, com severos índices de desemprego, né? A Europa Ocidental, no final da Segunda Guerra Mundial, né? E o Brasil, na década de 30, no governo de Getúlio Vargas. Vale salientar que esses países, quando adotaram esse sistema, eles tiveram também um crescimento econômico. O terceiro estado, terceira forma, né, de governo que nós vamos estar trabalhando é o Estado socialista. O Estado socialista, ele é contemporâneo ao Estado liberal. E ele é caracterizado pelo controle estatal de todo e qualquer processo produtivo. O Estado socialista, ele é inspirado na doutrina marxista-leninista. E o primeiro Estado socialista da história foi a Rússia. O Estado socialista, ele é também denominado como Estado desenvolvimentista, tá? Ele foi caracterizado, então, fundamentalmente pelo controle estatal de todo o processo produtivo. Então, cabia ao Estado socialista a reivindicação da representação dos interesses da classe trabalhadora, mas desde que a classe trabalhadora tivesse uma representação política, que seria um partido. Esse partido era denominado como Partido Comunista. O Partido Comunista, ele poderia requerer seus direitos, ter uma certa representatividade junto ao Estado, junto ao governo, desde que respeitasse as normas do governo, pois qualquer discordância em relação à sua atuação haveria, né, iria ser considerado um desvio, uma traição e haveria uma punição severa. Para definir o Estado socialista era usado o termo totalitarismo. Totalitarismo, então, é um conceito, né, que se define como regime político socialista. Ele foi inicialmente utilizado na União Soviética e depois ele foi adotado por vários países socialistas em todo o mundo. Né, países que tiveram a intenção de controlar todas as instâncias da vida social, a ponto de diluir as fronteiras entre Estado e sociedade civil. Usaram desse regime político os países que foram libertados do controle alemão após a Segunda Guerra Mundial, como a Polônia, a Hungria, a Bulgária, a Alemanha Oriental, a China, a Coreia, dentre outros. Houve alguns progressos e regressos, né, de acordo com esse sistema de governo. Tá? Nos primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial, o padrão de consumo, saúde e educação nos habitantes da Europa Ocidental e capitalista e na Europa Oriental e socialista diferia pouco. Mas com o passar dos anos, essa diferença no padrão de consumo, né, ela aumentou muito em favor dos ocidentais. No final da década de 70, o padrão de consumo dos europeus orientais, ele estagnou, né, e sendo que os orientais foi bem superior. Ainda no final dos anos 80, começaram a cair um a um os regimes socialistas na Europa Oriental. E nos anos 90, a União Soviética, então, ela é extinta. Contudo, a China e o Vietnã, né, eles se mantêm socialistas e mantêm um sistema de mercado
bem avançado em algumas regiões específicas e delimitadas, né? E com efeitos bem positivos sobre o conjunto da economia até hoje de vários países. O último sistema de governo que nós vamos estar vendo nessa videoaula é o que ficou denominado como neoliberalismo ou Estado neoliberal. O Estado neoliberal, ele é caracterizado como a não participação do Estado na economia de mercado e é um sistema herdeiro do liberalismo neoclássico. A partir dos anos 80, as reformas de inspiração neoliberal começaram a ser aplicadas em praticamente todo o mundo capitalista. Foram adeptos a esse sistema o governo de Margaret Thatcher, no Reino Unido, o governo de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e de Fernando Henrique Cardoso, no Brasil. Esse tipo de governo mudava definitivamente as relações entre Estado e sociedade e surgia desta forma o que hoje nós conhecemos como globalização. A globalização é o resultado da combinação entre a implementação da reforma neoliberal em escala mundial. A globalização ela enseja, sobretudo, a desregulamentação e integração dos mercados bancários e financeiros das diferentes economias nacionais do mundo capitalista. Com isto, se cria um mercado financeiro internacional, altamente dinâmico e volátil, no qual capitais oriundas dos 4 cantos do mundo seriam aplicadas nas bolsas de valores das diversas praças financeiras, espalhadas por todo o mundo, deslocando-se com velocidades jamais vistas de um lado para o outro do planeta. Durante os anos 90, o Brasil, além dos serviços de telecomunicações e outros setores como siderúrgico, petroquímico e elétrico foram privatizados, levando o Estado a mudar drasticamente a sua relação com o conjunto de agentes econômicos. De produtor de insumos industriais e fornecedor de infraestrutura para o setor privado da economia, o Estado passou a exercer o papel de agente regulador dos mercados. De maneira geral, então, a globalização foi invocada para afirmar que o mundo havia mudado e que se poderia mais interpretar a realidade social e econômica e intervir nessas esferas da mesma forma como se havia feito na década de 70. Os defensores da desregulamentação argumentavam ser necessário desregular os mercados porque o número excessivo de regras e controles estatais sobre a economia inibia os investimentos privados, comprometendo o crescimento econômico. Um outro fator que envolve a globalização, além da abertura de mercado, é a privatização. A favor da privatização, alegava-se que as empresas de propriedade do Estado seriam ineficientes e deficitárias, porque mantidas sob a proteção do poder público ao abrigo das leis do mercado. A consequência dessa ineficiência resultaria em crescentes déficits a serem cobertos pelos contribuintes. Então, a privatização dessas empresas, com sua consequente exposição às leis do mercado, teria por objetivo torná-las eficientes e lucrativas, além de livrar a responsabilidade do Estado pela sua manutenção, liberando então recursos públicos para serem aplicados em áreas em que o Estado tem obrigatoriedade de investir, como a educação, a saúde e a assistência social. Diante dessa explanação, tentamos então compreender o segundo objetivo de nossa aula, que é compreender por que é importante o gestor público conhecer sobre esta relação entre Estado e mercado.
Percebemos que é importante a compreensão do gestor sobre o conhecimento das relações entre o Estado, o governo e o mercado, primeiramente porque as relações entre Estado e mercado assumem conformações distintas no tempo e no espaço. Fazendo uma analogia ao pêndulo de um relógio, contrariamente, o Estado e mercado nunca retornam a um ponto de partida, ou seja, jamais se repetem no tempo, se renovando constantemente. Outro ponto a observar: a competição e o lucro são regras básicas do mercado, sendo que o mercado acaba selecionando os melhores, ou seja, aqueles que são economicamente mais fortes, mais produtivos, que fabricam produtos e prestam serviços de melhor qualidade e que oferecem preços mais baixos, eliminando assim os mais fracos e menos produtivos e competitivos. Terceiro ponto: o mercado produz e agudiza as desigualdades sociais. Como mecanismo de crescimento concentrado de riqueza, o mercado produz e agudiza as desigualdades sociais, porque requer também a intervenção do Estado para criar um mínimo de igualdade entre os indivíduos, sem o que a vida em sociedade estaria totalmente comprometida. E ainda, o Estado figura como contraponto indispensável ao mercado nas sociedades capitalistas. Ou seja, por um lado, o Estado apresenta grande capacidade distributiva, por outro, tem se mostrado bem menos eficiente que o mercado para produzir e ofertar bens e serviços. E a partir de um determinado grau de intervenção no mercado, ele passa a inibir a atividade produtiva. Acredita-se que, sem o conhecimento da experiência acumulada sobre todo esse contexto histórico, todo esse conceito, sobre essas relações entre Estado, governo e mercado, seria difícil ao gestor público compreender por que o setor público brasileiro é como é e entender os lentos, mas contínuos processos de mudanças que se operam nas relações entre Estado, governo e mercado, que tem impacto direto no funcionamento da administração pública. Então, o gestor público, tendo esse conhecimento, ele poderá posicionar-se frente a todas essas questões que envolvem esses conflitos, tomando decisões esclarecedoras conforme o interesse público. Espero, então, que esta videoaula tenha contribuído no aprendizado de todos vocês. Obrigada e até mais.